Sejam todos bem-vindos a mais um Pod Breja. É um prazer estar aqui de novo, falando de sempre assuntos que vão nos enriquecer, vão fazer a gente pensar, conhecendo histórias legais, histórias que vão nos motivar. E para o programa de hoje, para o nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre assuntos bem interessantes. Liderança, propósito, qualidade de vida. Quer saber quem que é o nosso convidado de hoje? Então corta pra geral aqui, Jojo. Nosso convidado de hoje é o Ângelo Otávio. Ângelo, prazer te receber aqui, prazer querido. É todo meu, pô, imagina. O Ângelo que eu conheço já há um tempão. Temos um amigo em comum, o Rafa Barreto. E hoje o Ângelo veio aqui para falar, entre outras coisas, disso aqui, gente, ó. Pega esse livro aqui, ó, Líder por Amor. É a segunda edição desse livro. Mas antes da gente entrar no assunto do livro, Ângelo, quero saber como que dar palestras, que é um dos seus principais ofícios hoje, entrou na sua vida. Porque você não começou como palestrante, né? Sua vida profissional começou como? Cara, estar palestrante hoje, assim, nem nos meus sonhos mais criativos eu teria essa ideia, né? Eu comecei como educador físico, sou profissional de educação física formado lá no final da década de 90. No início eu queria ser jogador de futebol, como todo bom brasileiro, Eita. né? Me arrisquei em alguns clubes, acabei indo fazer uma experiência fora do país. Aí quando eu voltei, que eu vi que o futebol não ia virar, né? Aí eu já estava fazendo faculdade de educação física com o intuito de me tornar um preparador físico, né? O meu negócio era alta performance. Eu queria estar ali no meio da competição, no meio do treinamento de alto rendimento. É o que sempre me atraiu. Só que num dos módulos da minha faculdade, eu acabei conhecendo uma matéria que eu nunca tinha ouvido falar, que era ergonomia. Que é você melhorar a postura do trabalhador, né? Como é que senta, como é que pega um peso, como é que regula a cadeira. Caramba, foi picado pela ergonomia. Exato, né? E aquilo era tudo muito novo, né? No final da década de 90, aquilo assim, ninguém falava sobre aquilo e tal. E eu falei, cara, eu tô aí, né? E comecei a ter muito mais afinidade com isso, falando com os meus professores, e terminei a faculdade, já emendei uma pós-graduação na área e acabei colocando minha monografia, né, embaixo do braço. Que é um filho. Né? Que é um filho. E na minha região, eu sou natural de uma cidade bem pequena, de 40 mil habitantes, chama Capão Bonito, já é divisa quase com o Paraná, no sul do estado. E na minha região, uma região totalmente agrícola. Então não tem ainda, até hoje, indústrias. E a empresa que eu, né, comecei a namorar para aqueles... vê o meu projeto aí, né, vê o meu trabalho de ergonomia. Na época era a VCP, Votorantim, Celulose e Papel. E eles me chamaram, cara. Me chamaram para fazer um trabalho lá de 3 meses. Aí 3 meses virou 6 meses. Aí 6 meses me convidaram para fazer um trabalho aqui em Luiz Antônio, aqui na fábrica, aqui do ladinho de Ribeirão Preto, que foi o motivo que eu me mudei para cá. Então foi a Votorantim que fez o Ângelo ser praticamente um ribeirão pretano. Exatamente. Eu vim para cá para fazer um projeto. O que aconteceu? Eles contrataram um médico, hoje ele é acionista, é conselheiro do grupo, Dr. Gerson Nogueira, assim, devo muito a ele. Ele foi contratado para tudo que acontecia em uma das plantas, se fosse um projeto, né, que trouxesse mesmo benefício para o trabalhador, replicava para o corporativo. E o meu projeto lá da minha cidadezinha foi escolhido para ser corporativo, com uma única exigência: eu tinha que estar perto de uma planta industrial. Né? Então aí eu vim para Luiz Antônio, em Ribeirão Preto, aí já viu, né? As coisas aconteceram rápido. E nesse projeto de ergonomia, eu já atuava como também professor de ginástica laboral. Uma das colunas da ergonomia é você implantar a ginástica laboral. E o segundo momento, eu comecei a implantar academias dentro das fábricas do Grupo Votorantim. Uau, que iniciativa legal. O projeto era gigantesco. Era assim, a qualidade de vida não só naquele, sabe, vou mexer aqui. Não, mexi em tudo. Desde o cardápio do refeitório, a academia, a fisioterapia, assim, era muito completo. E a Votorantim acabou sendo uma referência nesse projeto de qualidade de vida e, naturalmente, as empresas aqui da região, empresas que tinham interfaces com essa área de celulose e papel, acabavam conhecendo o meu trabalho lá e me chamava para o trabalho. E a ergonomia em si, você pode mudar o equipamento, mudar mesmo, comprar a melhor cadeira, mas se você não treinar o colaborador e ele não se conscientizar da importância, né, da boa postura, a empresa joga dinheiro fora.
Então eu ficava muito mais parte do meu tempo treinando colaboradores do que fazendo qualquer outra coisa. Então, me tornar um palestrante, eu nem percebi, porque tantas aulas que eu dava... Ensinando, falando. E aí um diretor vê você falando de ergonomia e fala, poxa, estou aqui precisando implantar 5S no meu setor, eu vi que você tem aí um jeito diferente de conduzir a aula, você não vem? Aí eu pegava o material de 5S, ia lá, estudava, segunda-feira estava eu dando... Pronto, a palestra pronta. Palestra pronta. Aí vinha um diretor e falava assim, poxa, Ângelo, eu estou querendo implantar aqui um projeto de qualidade total, você dá uma olhada nesse material aqui para mim? Aí transformava aquilo no material. No material. Então isso foi me dando muita bagagem, foi me dando muito... me adaptar ao vocabulário, né? Porque é diferente você dar uma palestra, né, para uma equipe de gerência, para uma equipe tática, para uma equipe operacional, é diferente. Claro. Né? Então, quando eu comecei a ter tanta interface com vários setores das empresas, que acabou me dando essa escola na prática, né? Ângelo, e a gente está falando do Ângelo comunicador, aí, né? Ensinando, transmitindo conhecimento, comunicando, que é uma das premissas da comunicação, você saber quem é o seu público, né? E definir a melhor linguagem para ele. Mas no meio de tudo isso tem um Ângelo empreendedor, né? E como que surgiu? Vem de família essa coisa de você enxergar uma oportunidade, investir e montar o seu negócio, porque além da vida como palestrante que você tem hoje, você ainda tem uma academia aqui em Ribeirão. Eu nasci numa família na época a gente fala comerciantes, né? O meu pai era dono de cinema. Então, meu Deus. Em cidades pequenas, meu pai chegou a ter 5 cinemas em 5 cidades pequenininhas mesmo. Eu estou falando de cidade de menos de 20 mil habitantes. Assim, coisas que aquela época... Era a única atração da cidade, era o cinema. Exato. Então, e o meu pai, formado em belas artes, toda uma vibe cultural, né? Então, ele queria muito, claro que, né, o empreendedorismo dele, ser um empresário e ser bem-sucedido financeiramente, mas o propósito era muito grande, né? Era proporcionar ali... Tinha uma paixão, não era só um negócio. Levar essa cultura e tal. Meu pai, para você ter uma noção, ele foi o primeiro cara a colocar um cinema na praça. Nossa, que hoje em dia é uma coisa... A galera fala que foi não sei quem. Meu pai, no finalzinho de 70, no aniversário da cidade, montou o cinema. Ele tirou do cinema dele, porque ele não tinha 2 equipamentos. Tirou do cinema, enfiou em cima de um caminhãozinho, levou para a praça, e aí negociando com as prefeituras. Visionário. E aí as prefeituras, na hora de negociar os filmes, até tem um capítulo do livro que eu falo sobre isso, meu pai colocou algumas premissas que ele não abria mão. A que mais me chamava a atenção, só podia ser filme nacional. Uau. Aí, se você fala hoje, as pessoas falam assim, para promover a cultura brasileira e tal, eu acho que meu pai pensava muito mais simples. Ele fala assim, porque as pessoas não vão acompanhar as legendas. Nossa, o olhar para a pessoa. Olhar para a pessoa. Para a pessoa que está lá, entendeu? Para a limitação do público. Hoje eu sei que, né, depois que eu escrevi, o livro é um exercício magnífico, né? Para você colocar para fora e rever ou reler. E depois que você lê, você fala, será que era assim mesmo? E aí você começa a puxar lá na memória, né? Então hoje eu consigo ver que o grande segredo para tudo não é simplesmente o propósito, o objetivo, a meta, é para quem. Né? Para quem que você está entregando aquilo? Para quem que você está, de fato, atendendo a necessidade daquela pessoa? Né? E meu pai sempre teve esse olhar. E quando ele... Né, eu lembro dele discutindo que a prefeitura, na época, queria... O filme da moda era Rock. O Rock Balboa. O Rock Balboa, né? Eu acho que foi em 74, o Rock. Então era ali 77, 78, quando ele estava, né, implantando esse projeto. E eles queriam... Eu falei assim, não dá, porque não tinha o dublado ainda. Então ele não dá, tem que ser... As pessoas têm que entender bem. Né? Então, era para o povo. Era para o povo, era para as pessoas. Né? Então, isso sempre foi muito forte na minha vida. E a veia empreendedora veio daí. Veio daí, total. Eu cresci vendo meu pai ter sucesso, ter fracassos. Né? Meu pai quebrou com o cinema. Né? Foi uma coisa avassaladora. Teve uma época áurea, né, dos cinemas de rua, mas... teve a decadência, né? Principalmente quando surgiu o VHS. Quando chegou o videocassete foi avassalador. Eu lembro os meus amigos de infância, né? Que a gente juntava o dinheirinho para ir pro cinema juntos, né? Eu consegui lá uns ingressos mais baratos pra galera e tal. Aí, quando veio o VHS, que a galera começou a comprar mesmo, né? Os videocassetes, meus amigos falavam assim, tá doido?
com o preço do ingresso do cinema, eu alugo 3 fitas e fico o final de semana inteiro. Foi assim. E aí eu lembro como se fosse hoje, quando veio o videocassete 4 cabeças, que quando você dava pause, ficava limpo a tela. Sim. Não sei se você lembra disso, né? Porque os primeiros ficava aquele chiadinho lá, né? E aí quando ficava limpo, os moleques falavam no recreio da escola, eu paro o filme a hora que eu quero. Esse era né? Se pensar em hoje, o que... Hoje em dia eu pauso qualquer coisa. Qualquer coisa, eu ponho para frente, para trás, de cabeça para baixo, eu troco o filtro, né? Então era uma coisa assim assustadora para a época. Aí meu pai quebrou com o cinema e ele se reinventou com a fotografia, porque ele sempre teve como hobby inicialmente, né, a fotografia, mas com esse olhar de cinema, né, de estar o tempo todo ali. Ele tinha que fazer algo que ele era apaixonado. Exatamente. Então e ele implantou algo também muito novo para a época, que hoje também é comum, mas na época era o casamento, né, quando ele ia filmar e fotografar um casamento, era tudo muito quadradinho, tinha um padrão, né? Sim. Tem a hora da aliança, né? Tem a hora... E aí meu pai com essa visão, meu pai montava grua dentro da igreja, o padre ficava maluco, né? Meu Deus, olha a arquitetura sacra aqui. Exatamente isso, tinha lugar que não podia, né? Filmar a noiva lá de trás, pegando o olhar do público, a emoção de quem estava na plateia e não só dos noivos. Então eram coisas que ele vinha sempre com um olhar diferente e aí trouxe ele. Aí de repente veio as câmeras digitais. Meu Deus, mais uma. Mais um baque ali, né? E ele terminou a carreira como esse consultor de imagem, fazendo muita coisa, mas numa trajetória de muito altos e baixos. E isso também me fez ver que nada no mundo empresarial é fácil. Sim. Né? Ângelo, você está falando muito de olhar, e para mim fica evidente que existe um brilho nos olhos quando você fala do seu pai. O seu livro fala de líder por amor, e o seu primeiro exemplo e o mais fundamental de liderança é o seu pai? Sem dúvida nenhuma. Não tem nem como eu estender muito na resposta. Mas o que aconteceu? Depois que eu já estava com a carreira mais consolidada como palestrante, e já estava percorrendo muitas empresas, até mesmo fora do país, né? Tem um trabalho que eu realizo desde 2016 em Portugal, então já estava ali com a agenda, né, movimentada. Legal. Termina a palestra, sempre vem alguém tirar uma foto, né? Oh, vi isso aqui e tal. E a pergunta que mais me faziam, onde eu vejo mais sobre esse assunto? Né? E eu não tinha, né? Porque eram pinceladas das minhas experiências com coisas que eu estudo, com coisas que eu vivo. Então era tudo ali dentro da palestra, mas eu não tinha algo para entregar. Ó, tá aqui o meu livro, aqui, né? Se quiser se aprofundar, lê aqui, né? Não tinha. E aquilo sempre ficava, né, atrás da orelha. Até que um dia eu voltei de um trabalho que foi muito intenso esse pedido e falei assim, não, eu vou sentar vou me estruturar para isso. E a hora que eu sentei para pensar em algo que fosse mesmo o que eu estou ali falando, né, eu entregasse, e o que eu vivo também, eu pensei em 4 líderes. Eu pensei que o meu livro seria 4 experiências que eu tive muito marcantes com líderes, né? Primeiro, o meu pai, né, que, né, só pelo nosso começo de papo aqui já... Aí só para mim, pelo brilho dos olhos, já diz muita já coisa. deu. O segundo foi um líder, na verdade foi o meu primeiro líder desse mundo corporativo, e nessa época que eu comecei, ali finalzinho dos anos 90, era aquele poder mais empirista, né? A gente chamava de doutor, né? O número 1 da empresa, o doutor chegou, ele está aí, né? Agendar com antecedência para você poder conversar com ele na sala dele, sendo que às vezes ele estava ali. Tinha um protocolo a ser tinha uma hierarquia. E eu tive algumas experiências com esse gestor muito difíceis, né? Porque eu vindo de um exemplo do meu pai, muito família e tal, quando cheguei lá e vi essa distância, né? Então aquilo me marcou muito, até com algumas frases que se a gente usar hoje, dá até processo, sabe? Sim, sabe? Hoje em dia precisamos tomar cuidado. Então naquela época não tinha e me fez bem, me fez aquele chacoalhão, sabe? De ter que buscar mais, porque para atender a exigência daquele gestor, eu não podia chegar ali mais ou menos. Tinha que ser sempre... Ou seja, não se falava nesse termo, mas já existia alta performance. Né? Exatamente isso. Aí o terceiro gestor era totalmente oposto, né? Uma passagem que é até o final do livro, quando meu pai estava mal já de saúde, esse gestor teve uma das cenas mais emocionantes que eu tive no mundo corporativo até hoje. Eu cheguei, meu pai estava internado junto com a minha mãe, cada um num quarto.
E eu tava numa doideira de vindo trabalhar, fazer um monte de coisa, e na hora que dava uma brechinha eu corria, só que eles estavam internados em Sorocaba. E eu já estava aqui em Ribeirão Preto. São Nada perto. 300 quilômetros. Né? Assim, se for limpo a estrada, sem desvio. Então eu estava numa adrenalina, dormindo pouco, trabalhando, e a hora que eu cheguei para trabalhar, meu escritório era dentro da fábrica, não tinha escritório fora, era aquele negócio, né, muito amarrado. E aí eu cheguei para trabalhar, tava um bilhete para eu falar com esse gestor. Isso o coração já vem na boca. Você fala, meu Deus, né? Eu cheio de problema lá em casa. Mais um para administrar. Aí cheguei lá, a secretária, espera um pouquinho aí que ele já vai te atender. Aí entra um, sai outro, entra um, sai outro. E eu lá passando mal. Naquela angústia, né? E aí a hora que eu entrei, ele pediu para eu sentar, um homem de poucas palavras. E eu não conhecia esse lado dele, né? Tão, né? Hoje a gente fala humano, né? Mas aquele lado tão empático. E ele olhou para mim e falou assim, como é que estão seus pais? Sem nada, assim. Eu nem sabia que ele sabia, né? Porque o cara com 1000 negócios gigantescos, meu pai, um prestador de serviço. Né? Ele falou, como é que são seus pais? Aí eu contei um pouco da história para ele. Ele falou assim, cadê o seu crachá? Eu falei, tá aqui. Aí eu tirei o crachá, ele pegou meu crachá e falou assim, você só volta a trabalhar depois que cuidar deles. Nossa. Cara, né? Não tem. Eu não era funcionário da empresa, eu era um prestador de serviço. Ele falou, fica tranquilo, tá tudo em ordem, seus contratos, tá tudo certo, mas primeiro cuida deles, depois volta. Então o terceiro líder seria ele, né? Uma excelente referência né? Mostrando esse lado empático. Hoje a gente está vendo muito as pessoas falando de atendimento humanizado. Sim. Não é essa palavra. Humanos todos nós somos. É empatia. É um tratamento empático. Né? Você cuidar das necessidades do outro, potencializar as suas virtudes, né? Trazer um equilíbrio emocional. Né? Não é porque a gente passou pela pandemia apenas. Sempre a gente vai precisar desse equilíbrio emocional. Nós vamos ter problemas de relacionamento no matrimônio, com filhos, com escola, com falta de tempo. A nossa vida é assim. Então, olhar para a pessoa... às vezes eu também me preocupo com as pessoas só sem empatia, se colocar no lugar do outro. Será que a gente consegue? Né? A gente não está vivendo... É um exercício difícil. Complexo. Será que não seria melhor a gente falar assim, compreender as necessidades do outro? Né? Então, se a gente compreender as necessidades do outro, aonde eu posso ajudar ali? Aonde eu posso, né, aliviar aqui? Aonde eu posso apertar? Então, eu acho que essa empatia precisa ser melhor traduzida para levar nesse ponto. Acho que dentro desse assunto, uma coisa que é interessante é entender a necessidade do outro e lembrar que nem sempre a necessidade do outro é semelhante à minha, né? Porque, às vezes, eu não preciso de tanta atenção no trabalho, eu não preciso de um atendimento, de um olhar tão empático assim, para me desenvolver bem o meu trabalho na empresa. Mas existe um outro colaborador, um colega de trabalho, que ele precisa desse olhar para se desenvolver mais. Então, tem gente que carece de um tratamento mais assim, tem gente que não precisa disso. Né? E é saber que o outro é diferente de mim. Né? Nós somos apenas semelhantes. Nós não somos idênticos. E a graça da vida é essa. Porque a partir do momento que você assume essas diferenças, ao invés de distanciar as pessoas, a gente aproxima. Mas a gente tem que aproximar completando. Né? Que é uma coisa que eu também aprendi antigamente, né? No meu início de carreira. O líder queria contratar os seus liderados à sua imagem e semelhança. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ele até funcionava porque ele tinha o poder. As pessoas apenas obedeciam, executavam ali. Hoje já não mais. Né? Hoje as pessoas questionam, as pessoas têm outras ideias, as pessoas estão conectadas o tempo todo. Então hoje já é diferente. Então essas diferenças, essas evoluções, essas adaptações... eu me preocupo com as pessoas. Agora é assim. Não, sempre foi assim e sempre será. A diferença é, quem sabe, que a velocidade da mudança hoje ela é maior. Os ciclos são mais curtos, mais curtos. E quem sabe daqui a um tempo ele fique um pouco mais curto ou volte a ficar mais longo. Né? Porque alguns valores nós estamos percebendo que não dá para viver sem. Então, esses valores vão sustentar muitas mudanças, muitas escolhas. Então, a gente precisa pensar. E o quarto líder, né, para fechar essa ideia, é o meu filho. Que na época que eu estava começando a escrever o livro, eu só tinha um filho. Hoje eu tenho 2. Mas estava começando nessa proposta do livro, eu tinha um filho e eu tinha mudado completamente.
Porque ser pai, né, ou ser mãe, né, não importa o lado aí, mas é você ter que mudar muita coisa, porque você está mostrando para ele como faz. Sim. E aí não tem história, né? Então, quando eu falo assim, ser líder é ser exemplo. Sim, de fato, não tem. Ninguém consegue influenciar o outro só pelo que fala, pelo que faz. É pelo que faz, é pelo como que aborda, como que volta, como que pede desculpa, como que refaz, né? E você pode, e é possível, não dá para fazer sempre, mas você consegue atuar 8 horas por dia, 44 horas semanais ali. Mas dentro de casa, por um filho, você não consegue ser um ator. Então, ele vai te ver como você é. Então, e aí você tem que repensar suas atitudes, né? Eu já falo que no trabalho também não consegue. não se sustenta, né? Não se sustenta. Você vai esbarrar ali, é um conflito de personalidade insustentável. Não consegue. E, principalmente, uma coisa que você tocou num assunto que é muito legal de falar. Às vezes a pessoa consegue viver esse personagem para o seu superior. Ah, perfeito. Porque o seu superior não está ali no dia a dia, na frente do trabalho. Mas para os seus horizontais, meia hora de trabalho, já descobre quem já sabe quem é quem, entendeu? Então, por isso que hoje está muito insustentável isso, porque os trabalhos são autônomos. Né? O superior já quase que não existe mais, ele está ali também junto, está tudo muito, né, misturado num ciclo, né? Não é mais naquele negócio, numa ordem hierárquica vertical. Né? Hoje está um ciclo operando em prol, né, daquele finalidade, daquele objetivo, daquela Sim. meta. Então, hoje eu acho que não se sustenta mais. Ô, Ângelo, você me falou uma coisa interessantíssima, que é um tópico antes desse, que é a questão de quando você é líder, o outro não tem que executar as coisas da sua forma, né? Ele não vai ser a sua cópia. Você disse que a pessoa contratava alguém que era semelhante, a imagem e semelhança dele. Você que dá palestras, né, passa por grandes empresas, você sente que talvez uma dificuldade de alguns departamentos ou de algumas empresas é porque existe alguém em posição de liderança querendo que as pessoas executem as tarefas como ela as faria? Eu digo isso porque num processo de expansão aqui da produtora eu sentia a mesma dor, porque eu precisei entender que os outros fariam as coisas que precisam ser feitas não do meu jeito. Eu poderia estabelecer um padrão, mas não seria exatamente como eu faço. E você tem que meio que tirar o pé, falar, não, deixa fazer, só precisa ser bem feito, não precisa ser igual eu faço. Você sente essa dificuldade também? Existe uma palavra aí nessa equação. Existe uma palavra nessa equação. Como você confia que irá delegar e vai aceitar o que a pessoa fez, mesmo não sendo do seu jeito. Uau, é isso. Né? Então, todo o processo hoje de contratação, de subir uma pessoa de cargo, mudar ele de setor, de tarefa, de posição, precisa ser bem estruturado. Antes era muito no instinto, né? Poxa, eu tô vendo, bateu ali. Tô vendo aquela pessoa fazendo isso, ele traz para cá, põe aqui que vai virar. Né? E a pessoa acerta no lugar errado, Exato, dá errado. Dá errado. Então hoje não acontece, hoje não, né? Com certeza vai acontecer, mas nos lugares que já estão mais esclarecidos quanto a esse questionamento que você fez, a estrutura é muito poderosa. Então, por isso que as pesquisas de clima, por isso que você está ali, a ferramenta mais poderosa para essa confiança é o feedback. Então, quando você conversa com as pessoas individualmente, sem ter problema, não é só na hora de um projeto audacioso que você tem que reunir as pessoas. É todo momento, a hora que você tem periódico. Periódico e não com aquela regra, sabe? Segunda-feira, 8 horas. Reunião de feedback. Não. Sabe? É no corredor, é ali no momento do café, é a hora que você precisar bater um papo mais descontraído, ou às vezes numa reunião de feedback, mas essa continuidade dessa conversa. E esses líderes, né, que estão já olhando para isso, entendendo que essas pessoas com novos olhares, né, as gerações novas, vão fazer diferente mesmo, e quem sabe nós poderemos nos surpreender com o resultado, estão andando na frente. Caramba. A gente está falando sobre competências, né, que um líder precisa ter. Mas antes, eu gostaria de perguntar, antes da gente se aprofundar até nos tipos de liderança que a gente tem, uma pessoa, a liderança ela é nata, ela nasce já com
com o instinto ali, né? Com algo que já vai fazer com que ela seja líder naturalmente na escola e consequentemente, no mercado de trabalho? Ou liderança é algo que se pode ensinar? Alguém que não tinha o perfil, não tinha nem almejava ser líder numa empresa, se por um acaso ela foi escolhida, ela pode ser treinada para ser líder? A resposta é bem bonitinha, tá bom? Pode ser? Vamos lá. A resposta é sim. Os dois? Os dois. A resposta é bem bonita. Antigamente, você poderia falar que só existia o líder nato. O líder Nasceu para ser líder. Nasceu com aquela garra, aquele olhar, com questões hormonais mesmo, fisiológico. Não é nada de apenas temperamento ou personalidade. O líder do bando ali. É aquela coisa mais colérica, sanguínea, sabe? Que chega ali, chegando mesmo. E aí o que acontecia? O gestor via, né, aquela pessoa já, não, vamos lá, pega aí que a gente já puxa, vamos levantar, vamos carregar, vamos terminar. Vem ser meu líder. E ele ficou por muito tempo um líder de sucesso. Mas por que ficou e hoje não fica mais? Porque antes a informação era escassa. Então não estava no site da empresa, não estava na bolsa de valores, né? Então quem sabia? O dono passa para um gerente, o gerente passa para o líder. Tá? Ninguém mais sabe. Ninguém mais sabe. E o líder com o poder fazia o quê? Solta devagarzinho. Só o que é necessário. Só o que é necessário. Se acontecer isso, a gente ganha um churrasco no final do mês, né? Que era a liderança de Base e Burns, dois autores que eu acompanho muito, que é a liderança transformacional versus a liderança transacional. Então, né, uma envolve uma barganha. Exato. E a outra, que é o que a gente está querendo que aconteça hoje, é uma questão de transformação. Mas até então era só transacional. Né? Faz que te dou benefício. Mais que eu pago e só na transação. Só que hoje não se sustenta mais, porque hoje uma pessoa que está ali querendo aprender, querendo se desenvolver, se ele percebe que dentro da sua equipe, dentro da sua empresa, acabou, né? Vai ser sempre daquele jeito, não há dinheiro que segure ele. Porque o que ele quer é adquirir mais aprendizado, mais experiência, quer experimentar. Então você tem que estar o tempo todo movimentando, que é transformacional. Né? Essa ideia de experiência. Né? Então esse líder, que era o líder nato, que existe ainda até hoje, vai continuar existindo sempre, ele precisou ter a segunda liderança, que é a liderança adquirida, que não é aprender, é desenvolver. Então, quando você fala assim, dá para aprender a ser líder? Dá, é óbvio que dá. Eu conheço líderes de altíssimo sucesso, que se você der o microfone para ele falar em público, trava. Quer dizer, não precisa ser aquele mestre da oratória. Mas ele é tático, ele é estrategista, ele é organizado, ele tem todos os deadlines ali, né, cumpridos assim, minuciosamente, um líder de sucesso. Então hoje existem várias facetas desse novo líder, dessa liderança moderna, que é possível desenvolver e muito. Agora, imagina só, se você consegue identificar esse líder nato e treinar o cara. E ele tá afim. Porque não basta treinar. Não, ele tem que querer. Ele tem que querer. Tem que gostar de ser líder. Vou contar para você. Ó, a gente nem fez uma pauta geral aqui, né? Não, a gente chegou, sentou e começou a conversar. Se eu pegar o meu celular aqui agora, sem sacanagem, eu vou fazer aqui, depois você corta, se não couber ao vivo aqui para você. Não, bora lá, aqui tá pode bom? tudo. Pode tudo? Lê só a primeira mensagem. Boa tarde, você faz treinamento particular? Me devolve. A hora que eu li isso aqui hoje, eu já fiquei super feliz, tá? Sim. Aí eu fui ver quem é. É um funcionário motorista de uma empresa que eu nunca atuei. Ah, não. Que eu nunca atuei. Caramba. Só que o cara tá me seguindo nas redes sociais e viu que eu fiz um treinamento com líderes. E lá nesse treinamento, é numa empresa que ele conhece, e ele viu um amigo lá. Alguém quer ser. Entendeu? Alguém quer. Você acha que esse cara aqui... Ele quer. Ele vai voar. Não porque ele vai ter a minha mentoria. Primeiro, também, mas primeiro porque ele quer muito. Ele quer muito. Ele não só deseja, ele quer. Quer muito, entendeu? Então isso, eu até tenho uma palestra sobre isso, que é a força da vontade. Não é força de vontade. Força da vontade. A força da vontade. Por que uma pessoa acorda às 5 horas da manhã, coloca um calção, pode estar chovendo, frio, e vai correr?
Ô, Jojo, o Jonathan, ele corre de propósito. Esses dias ele foi falar pra gente, tava voltando de viagem, estava passando por Bonfim, e falou assim, um dia eu saí daqui e fui até minha casa e tal, a pé. Aí uma outra colaboradora que tava com a gente falou assim, você foi correndo? Aí eu falei, fui, mas de propósito. Ele queria. Ele queria. Então, mas por que ele fez isso? Por que né, a pessoa se propõe a isso? Porque ela é disciplinada. Não. A disciplina é o subproduto da sua vontade. Então, ele colocou como meta qualidade de vida. Então, ele vai correr Sim. porque ele quer ter essa qualidade de vida. Ele colocou como uma meta correr a São Silvestre no final do ano. Então, ele vai... Às vezes, ele nem gosta tanto do treino, mas a vontade de correr a São Silvestre. E aí, você coloca regras e a sua disciplina faz você cumprir essas regras. Então, por que é tão difícil, às vezes, para alguns colaboradores cumprir a regra de segurança da empresa? Porque ele não tem vontade nenhuma, não tem nenhum benefício para ele aquilo. Para ele usar aquele IPI, ele está simplesmente atendendo o técnico de segurança. Sim. Não é ele. Agora, quando você consegue mostrar para ele... Sensibilizar, motivar o que aquilo vai proporcionar para ele, aí outra história. Que são seus olhos, seus dedos. O quanto eles vão fazer falta. Pronto. Entendeu? Sim. Então, a mudança de mindset que hoje né, se fala muito... é, de fato, mostrar para a pessoa o tal do ganha-ganha. Entendeu? Sensibilizar as pessoas para ir para um lado só. Que vantagem Maria leva sempre. Entendeu? Então, é todo mundo dentro desse ciclo vencedor, de prosperar, de ganhar. E, sabe, a cerejinha do bolo? A hora que você volta para casa e fala, pô, foi bom. Valeu. Será que ele tem isso? Ou ele volta para casa e fala assim, eu me mato de trabalhar para o Thiago ficar rico lá no podcast. Ou seja, ele não entendeu ainda, não sacou. Não vai. Eu fui fazer um curso fora do país, e aí, como eu sou curioso pra caramba, se você falar assim, me dá uma característica boa do líder. Curiosidade. Tem que estar ali querendo saber, não é simplesmente aprender técnicas, sabe? Qualquer coisa. Eu quero entender. Qualquer coisa. Quero saber como funciona. O que foi ali? E aí eu fui fazer uma das partes do treinamento, era uma visita numa empresa. E aí todo mundo indo lá e tal, eu fui lá tomar um café. E aí eu tomando um café, eu percebi que estava todo mundo em volta. Eu nem sei que carro é, eu não entendo muito, mas é um carro amarelo, lindo. E alguns colaboradores em volta do carro. E parabenizando a pessoa que supostamente é o dono do carro. Eu vi a cena, achei, né, curiosa, e a hora que a galera entrou para dentro, eu perguntei para um colaborador, eu falei, o que pegou ali? Não, é que aquele ali é o filho do dono, ele acabou de trocar de carro. Eu falei, caramba, vocês estão indo lá cumprimentar, né? Tipo assim, com... né? Tô entendendo. Ele falou assim, é óbvio, se ele está conseguindo comprar um carro desse, é porque a empresa está indo bem e nós estamos garantidos com o nosso emprego. Cara, é muita... Entende? Fora do país, fora né? Do país. Outra cultura. Mas é uma cultura implantada. Sim, de novo, é outra cultura, mas é possível implantar. Sim, entendeu? É possível mostrar que o ciclo é próspero, né? Se o que está aqui comigo subir, é mais uma vaga que está aqui. Sim. Né? Se ele subir mais uma, é mais uma vaga. É só ter uma noção de perspectiva, gente. Exato, entendeu? Então, isso acontece hoje, e mais legal da história toda. Acontece várias vezes em várias empresas, em várias carreiras, em várias cidades, sabe? Me assusta quando eu falo assim, aqui não é. Ou aqui na nossa cidade, não. É possível. É possível em qualquer lugar e acontece. Só que às vezes a gente não está atento. Ângelo, você está falando coisas sensacionais, a gente está falando sobre liderança, você está dando vários insights assim, sobre o perfil do líder e me fez entender, e eu quero que você... se aprofunde sobre isso se eu estiver errado, né? E se eu estiver certo também, que a gente fala mais sobre esse assunto, que é a liderança, então, ela é arte e ela também é ciência. Sempre. Porque, pelo que você está me falando, é arte porque tem sensibilidade, criatividade, empatia ali, coisas inerentes à arte, mas também é ciência porque tem técnica, dá para ensinar, tem maneiras de abordar, tem maneiras de motivar. Então, liderança é arte e ciência? Hoje, o termo em inglês para essa sua pergunta é hard e soft skills. Então, soft skills é essa arte, esse comportamento, é esse olhar, é esse cuidado com as pessoas.
Hard skills é o que está no seu currículo, é onde você vai buscar mais aprendizado, onde você vai buscar equipamentos novos e aplicativos que tragam maior eficácia para a sua gestão. Então, hard e soft skills é esse novo formato dessa liderança, né? Uma liderança que precisa ter técnica, que antes a gente corria um risco muito grande quando a gente afastava a gerência da liderança. Você me perguntou, líder nasce ou se desenvolve? Foi uma ótima pergunta que vai render aqui, né, papo até o final. Sem dúvida. Mas alguns podcasts que eu participei, eles não me perguntaram isso. Eles perguntaram assim, é melhor ser líder ou gerente? Como se fossem concorrentes, entendeu? Sim. Totalmente. Hoje o nome você é líder-gerente. Você é os dois. Né? Você precisa gerenciar, mas precisa liderar. Gerenciar números, estatísticas, equipamentos, insumos, orçamento, planilhas e liderar pessoas. E essa é a maior junção de sucesso, né? Esse olhar de liderar e gerenciar tudo englobado é o novo caminho. Antes de a gente falar sobre os tipos de líderes, né, que você identificou e os relatou aqui no seu livro, dentro dessa sua explicação, existe diferença no treinamento de um líder que vai trabalhar, que está ali nos principais cargos da empresa e ele tem essa posição de líder gerente, e um líder do chão de fábrica, um líder que também tem que liderar, também tem que gerenciar pessoas, mas em funções não administrativas. Existe uma diferença de treinamento dessas lideranças? Existe. A pergunta é motivo do miolo do meu treinamento de liderança. Eu tenho um treinamento que eu mais pratico nas empresas, que é isso. Nessa pergunta eu posso resumir muito simples. O líder lá de cima, ele lidera equipes. E o líder aqui da operação, ele lidera times. Essa é a grande diferença. Não tem a ver com o grau de instrução do chão de fábrica com a diretoria, não é isso. Tem a ver com essa diferenciação. O líder que lidera equipes, ele não está tão próximo. Ele está muito num projeto, ele está muito atrás de um computador, ele está delegando rápido, as pessoas estão trabalhando em prol daquele objetivo, mas se você termina o seu, não trava o meu, entendeu? Eu continuo indo buscar o meu, você já vai para uma outra etapa, então é independente. O líder que lidera times é mão na massa. Sim, porque se um parar... Para o processo. Então ele tem que estar estimulando todo mundo a estar no mesmo ritmo, a estar na mesma pegada. Então tem diferença. Tem diferença. Só que a diferença não são as pessoas, entende? Não. É a maneira. É essa maneira, é esse público. Porque se você individualizar, aí como é que a gente vai trabalhar? Né? Como é que a gente vai colocar aí grandes empresas funcionando? Eu acabei de vir de uma empresa no Mato Grosso do Sul que só no canteiro de obras a empresa não partiu ainda. Então, tem 11 mil pessoas trabalhando. Meu Deus! Entende? Então, como que você vai fazer com que essas pessoas trabalhem em sintonia? Depois a gente fala de sinergia. Mas nesse primeiro momento é em sintonia, né? Que a engrenagem gire e as coisas continuem acontecendo da maneira segura, da maneira confortável e da maneira produtiva, né? Que são 3 alicerces que eu defendo muito. A pessoa trabalhar com segurança, a pessoa trabalhar confortável, e quando eu falo confortável, além das técnicas de ergonomia, com segurança psicológica. Nossa, hoje em dia... Entendeu? Então é esse conforto que nós temos que trazer. E aí a produtividade como terceiro caminho ali, que é a consequência, né? Imagine, pessoas saudáveis e seguras trabalhando num ambiente agradável, é a produtividade, né? Sim, você vai conseguir alcançar os seus resultados porque você tem as pessoas certas nos lugares certos e trabalhando na metodologia certa. Mas você disse aí, né, em relação à sintonia e sinergia. Uhum. Explica pra gente então, um pouco sobre essa diferença e como você aborda essa diferença nos seus treinamentos. A sintonia, ela está muito ligada com toda a estrutura que a empresa oferece. Então, você imagina que você vai trabalhar numa empresa que a comunicação é boa, os equipamentos de comunicação, as ferramentas são bem ajustadas. Então, isso traz uma expertise, uma velocidade para a informação, uma eficiência, né, em todos os comunicados ali que acontece. Obrigado.
e você trabalha com equipamentos, né, que não quebram, né? Então isso vai dando essa sintonia fina, porque não tem surpresa, né? Você para o equipamento... Tudo bem alinhado. Muito alinhado. Você para o equipamento na preventiva, né? Porque você sabe que se você não parar na preventiva, vai quebrar numa emergencial e é muito pior. Então, essa sintonia acontece muito diretamente ligada à estrutura da empresa, às regras claras e bem definidas, os prazos. Um líder que promove a sintonia nunca dá uma tarefa muito difícil que ele sabe que dificilmente as pessoas não vão conseguir. Ele não faz isso. Por que ele vai expor os seus liderados a algo que ele... A frustração que ele já sabe... Que é improdutivo. É improdutivo. E também ele nunca dá uma missão que seja muito fácil, porque vai gerar desânimo. Vai ficar muito aquém, a pessoa vai sentir... Vai se sentir abaixo do que ele pode cumprir, entendeu? Então, essa sintonia dessa percepção. Já a sinergia é quando a gente chega num ponto muito alto da liderança, que é mostrar para os colaboradores que eu e você temos o mesmo propósito. A gente entrou nesse assunto de propósito aí, que Exatamente. É sensacional. Então, por que tem sinergia? A gente fez um ótimo trabalho. Consegue replicar ele depois? Se não foi sorte, né? Foi um acaso, não, sinergia. Porque Todos estamos olhando para o mesmo lugar, queremos a mesma coisa. E a gente não abre mão. A gente não abre mão de refazer, de retrabalhar. Poxa, dá para melhorar? Vamos melhorar. Quando não tem sinergia, terminou, não ficou tão bom. Mas acabamos, né? Nossa, tirei o fardo das costas e não avançamos mais uma etapa, conquistamos mais um o cara fala menos uma, né? Menos uma é ótimo. Né? Menos uma missão, né? Menos um trabalho, né? Então, é menos. O nome já está falando. Agora, puxa, terminou. Puxa, mas se trouxer um pouquinho para cá, se a gente falar com aquele fornecedor, se a gente trouxer aquela pessoa do outro setor aqui, melhora ainda mais. Bora? Quando tem sinergia, qualquer resposta? Bora. Na hora. Sabe, não tem, amanhã tem que chegar um pouquinho mais cedo. Não, vamos chegar todo mundo um pouquinho mais cedo para terminar. Então, essa sinergia é o grande X da questão. Então, um líder que lidera por amor, um líder de alta performance, ele não consegue liderar sem ter essa consciência ou sem ter esse entendimento do que é propósito. Eu me lembro de uma palestra que eu assisti sua e você disse uma coisa que pensando em ressignificar detalhes do dia a dia, da rotina do trabalho, para que aquilo não vire um fardo, mas você saiba o porquê você está fazendo e aquilo vire um propósito. Você estava explicando uma vez sobre um bom dia, né? Se o bom dia é só um cumprimento, uma gentileza, ou se ele era um desejo, né? Então, quando você consegue juntar o seu time e fazer com que eles olhem para a mesma coisa, né, de uma maneira diferente, você consegue meio que contornar essa situação e transformar o que era um compromisso num propósito. É mais ou menos esse o caminho? O propósito hoje, ele precisa estar claro. Eu acho que eu vejo assim, às vezes, as pessoas meio confusas, porque a gente confunde o propósito com meta, né? A gente confunde a meta com o objetivo. A gente confunde o objetivo com sonho. Né? É diferente. Então, quando a gente começa a traduzir para as pessoas, agora mesmo nesse treinamento que eu estava lá no Mato Grosso do Sul, uma das etapas, né, é um treinamento de 4 horas, ele é muito intenso, sabe? Porque é muito conceito e muita prática, muito conceito. E muito engraçado, eu replico esse treinamento em várias empresas. Nunca a porca, o rabo, como é que é? A porca, torce o rabo da porca no mesmo lugar. Sabe? Cada dor é de um jeito. Cada dor é de um jeito. Então, nesse ficou muito forte quando eu estava falando da diferença de eficiência com eficácia. Que pra gente, todo mundo sabe, mas não, é diferente. Né? Então, quando a gente começa a traduzir todos os conceitos, traduzir todas essas nomenclaturas, os termos em inglês, as coisas começam a ficar mais claras, as pessoas começam a entender. O objetivo é diário. Então, a pessoa chega na empresa, ela tem que estar ciente do que ela tem que fazer naquele dia. Isso é o básico. Naquele dia. Aí a meta é mensal, semestral, anual. Então, ela está olhando ali para um número e está buscando aquela graças aos seus objetivos diários cumpridos. Agora, o propósito. O propósito é algo inabalável.
Eu posso estar numa crise financeira, eu posso estar numa crise de mercado, de momento, mas eu não abro mão dos meus valores. Eu não abro mão de olhar para as pessoas e falar assim, ó, não está dando, nós vamos ter que diminuir o nosso quadro aqui. E é tudo sempre muito claro, porque o meu propósito é chegar lá com as pessoas que também acreditam nisso. Então, quando a gente alinha tudo isso, momentos difíceis acontecerão, óbvio. Sim, sempre. Mas a gente passa melhor por eles. A gente passa mais forte. Porque o propósito está claro. Está claro. Agora, quando não está claro, eu costumo dizer a diferença dos valores de fim com valores de meio. A pessoa que coloca o dinheiro como valor de fim sofre no trabalho. Porque ele só está lá pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Agora, quando a pessoa coloca que o dinheiro é um valor de meio, é necessário. Eu preciso de dinheiro para pagar meu aluguel, para colocar comida em casa. O foco não está nele. Mas não está nele. Então, eu preciso entender que se aquele lugar que eu trabalho está adequado com os meus valores, com os meus princípios. Aí os propósitos vão se nivelando. Mas tendo alguém que explique para a gente de uma maneira simples assim, e de fácil entendimento, é muito legal, porque fica muito claro que se você explicar dentro dessa analogia, né, com o salário, com o dinheiro, que o foco não deveria estar ali no dinheiro, mas, por exemplo, olha, cumprindo essa meta, ou cumprindo essa jornada, aquela faculdade que você sonha para o seu filho, ou a faculdade que o seu filho sonha, né, vai ser possível, ou aquela viagem que você tanto sonhou vai ser possível, nessa simples troca de mindset, as coisas começam a ficar menos tortuosas, né, e passam a ser... a gente consegue colocar mais vontade, mais energia naquilo, né? Porque não se torna um fardo. Ângelo, antes da gente finalizar e você contar pra gente onde as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho, adquirir a sua obra aqui, fala um pouquinho sobre essas fases, os tipos de líderes, né? E como as pessoas passam por várias fases até chegar naquele líder de alta performance, naquele líder que lidera com amor e com propósito. Nessa vasta jornada sua entre várias empresas, você já deve ter identificado vários perfis e vários tipos de líder. Eu faço um exercício pessoal meu de maneira alguma, apesar de ser tentador, quando eu me encontro com os líderes, eu não começar a estereotipar. Sim. Né? Então, mas às vezes para entender... mas eu tento fazer esse exercício porque a liderança é um exercício. Eu não consigo ver uma regra, sabe, uma receita de bolo, não vai funcionar. Então, as pessoas são diferentes, as empresas têm estruturas diferentes, o meio em que as pessoas estão ali inseridas, né, meio que se molda de uma maneira meio que orgânica. Então, isso é muito difícil. Esses perfis de líderes que eu coloquei no livro, eles são muito mais relacionados às situações que ocorreram, que é uma liderança situacional. Se você pegar alguns perfis de liderança, né, uma liderança democrática, as pessoas se confundem porque eles acham que a liderança democrática é quando você pergunta quem quer amarelo, levanta a mão, quem quer roar. Não é. Liderança democrática é você levantar o maior número de informações possíveis para tomar as melhores decisões, que atenda todas as partes. Você está sendo democrático aí. Exato, atendendo e respeitando, mas com esse objetivo de ir lá e bater meta. Quando eu abro o meu treinamento falando assim, fala aí para mim, completa a frase, líder, e as pessoas direto, né? Líder é exemplo, líder influencia, líder motiva. Eu falei assim, não, vamos começar direitinho? Líder bate meta. Líder bate meta. O sorriso de quem te contratou vai de orelha a orelha ali na hora. Mas e todo mundo. E é verdade. Né? Eu sou pai, né? Hoje eu tenho lá o Miguel e a Manuela lá em casa. Eu tenho metas a bater com eles. Né? Se eu não bater a meta, eles não vão estar satisfeitos comigo. E quando eu falo de meta, de novo, não é dinheiro. Sim. Várias metas. Então o líder bate meta. Aí você me pergunta, qual que é o perfil desse líder então? Esse perfil é democrático? É situacional, ele é empirista, é tudo. Terão momentos que eu vou bater na mesa e falar assim, deu, faz aqui, ó, segue. Vão ter momentos que eu vou ouvir todo mundo com muito cuidado. Vão ter momentos que eu vou ir lá fazer um network numa outra empresa, né, para ver o que está pegando, porque eu estou com um problema aqui e não estou conseguindo resolver. Então, esse líder, né, essas etapas do líder são vivências, são experiências. O que eu tenho, assim,
sendo muito firme, né? Sendo assim, às vezes até meio que, né? Não abro mão mesmo de entender essa palavra amor, né? Por que o líder por amor é o meu, né? É porque amar é você olhar para as pessoas. Amar é você entregar o seu melhor. Então, você imagina se todo mundo estiver entregando o seu melhor. Né? Se não estiver funcionando, troca as pessoas. Né? Mexe um pouquinho ali no time, porque se a gente está entregando o melhor, nós estamos com esse olhar e as coisas não estão dando certo, então, aí sim, mas aí a gente mexe com as pessoas com muita calma no coração, né? Com muita paz. Né? Tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que eu falo assim, cara, é algo que a gente tem que ouvir, sabe? Tem coisas que a gente tem que ouvir algumas vezes. Pra gente digerir bem. Sabe aquele dia que você acorda cedo, assim, as coisas, você está quase chutando pau na barraca? Ouve, né? Ela falou assim, o fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. E o fruto do amor é a entrega. Cara, né? Vocês ouviram isso, gente? Isso aqui é uma pérola. Você está reproduzindo uma frase da Madre Teresa, mas o quanto nós precisamos ouvir isso todos os dias e quanto é importante ouvir isso, porque geralmente as pessoas vão buscar frases e ensinamentos de fé ou de amor, e às vezes em grupos sociais, religiosos. Mas o quanto é interessante e importante entender esses princípios para aplicar na nossa vida corporativa, né? Você está falando sobre o amor e o quanto é importante entender que o amor não é um sentimento, ele é uma decisão, né? Eu decido amar e por decidir amar é que eu vou olhar para o outro e me entregar, eu entregar o meu melhor, ou me dedicar, ou me debruçar sobre o outro. Então, é fantástico a gente poder compartilhar isso e eu imagino que por onde você passa as pessoas devem se encantar e por isso que você foi tão cobrado de, olha, eu quero me aprofundar mais. Como? E eu te pergunto hoje, como que as pessoas podem ter acesso à sua obra, o Líder por Amor, que já está na sua 2ª edição, lançada na Feira Internacional do Livro, aqui agora de Ribeirão Preto, de 2022. Tá aqui, Família, Trabalho, Sonhos e Conquistas. Como as pessoas podem ter acesso? Está em todas as plataformas, né, digitais, no meu site, angelotavio.com.br, e eu faço com o maior carinho. Se me mandar um direct lá no Instagram, eu mando com uma dedicatória, assim, com muita alegria mesmo, é @angelotavioficial. O livro tem uma história muito curiosa. Eu lancei a primeira edição no final de 2019. Eita, beira a pandemia ali. Prévia da pandemia. E tava com uma agenda assim muito forte para 2020, com um programa de televisão em São Paulo. Tava com uma agência lá junto com a editora fazendo toda a publicidade do livro, e tal. E aí veio a pandemia. Lá no depósito da minha empresa tinha 3.000 livros. Aquele negócio que eu falei, cara, como que vai acontecer? E aí meu filho hoje está com 13 anos, né? Minha filha vai fazer 11 essa semana. Os dois chegaram para mim, viram, né, eu ali no telefone, né, tentando me reinventar, porque, imagina, sou proprietário de academias junto com a minha esposa e meu cunhado. Pandemia, fechou. Tem os projetos de ergonomia e ginástica laboral nas empresas. Não pode. Fechou. Sou palestrante. Fechou. Então foi barba, cabelo e bigode. Então me vi ali naquele... Vou vender miçanga na Exatamente. Nem isso podia. Então foi aquela doideira. Aí meu filho, minha filha, falaram, papai, todo mundo fazendo live aí e tal... Bora, vamos fazer também. Nunca tinha feito nada. Né? Eu sou dinossauro do digital, né? E aí não tinha feito nada, meu site, né, ali mais ou menos. E eu falei, então vamos. Começamos a fazer live, divulgar o livro, fazer live, divulgar o livro. Nossa. Vendemos 2.000 livros durante a pandemia. A editora, quando eu não sabia, né? Chega lá quando tem menos de, acho que 200 livros disponíveis no mercado, eles dão o direito de ou você fazer mais uma tiragem ou a 2ª edição. Para se tornar a 2ª edição, quer dizer que eu mexi, né, no livro. Sim. Porque se fosse só mais uma tiragem, era só mais uma tiragem. Então, para você ver o quanto que a gente evolui, né? A primeira edição tinha 300 páginas. Dá uma olhada nesse daí. Esse aqui, gente, tá? Dá uma olhada.
Meu Deus, a capacidade de ser sucinto. Esse está com 190, mas vamos pegar onde acaba mesmo. Antes da biblioteca, 187 páginas. Aí você me fala, eram coisas que não tinham importância que você tirou? Não, mas eram coisas que já estavam ditas com as outras palavras. Então, o líder tem que ter a capacidade de ser sucinto também. E se reinventar e entender que você pode melhorar, entender aonde você pode ser mais objetivo. Acho que... acho não, né? Eu tenho certeza que o líder que ele é claro, objetivo, que tem uma comunicação assertiva, ele está andando na frente. Então, olhe sempre para o seu trabalho, escreva. Né? Você chega no trabalho e não sabe por onde começar, é porque ontem você não planejou. Sim. Entende? Então, se escreva. O ato de escrever, o exercício do caderninho, traz um benefício muito grande, porque ali você está exercitando, né? Você está escrevendo, pensando para escrever, lendo logo depois. Então, você começa a chegar bem mais preparado para conversar com as pessoas. Perfeito. Ângelo, falando de certeza, para quem tem certeza que quer se aprofundar e mergulhar nesse processo de se tornar um líder por uma excelência, um líder de alta performance, um líder por amor. Qual que é a dica que você daria para essa pessoa que está te assistindo agora? Estude muito, né? Eu comecei a ler muito tarde na minha vida, né? Porque a trajetória como profissional me levou a várias oportunidades, e quando eu entendi que a gente precisa ter uma base intelectual equilibrada, com boas referências, leia um pouquinho a mais, não só a frase recortada do Instagram. Leia um pouco a mais, seja curioso para ir lá descobrir quem é o autor, qual a história dessa pessoa, da onde ele trouxe. Eu terminei agora um mestrado, eu fiz lá em Portugal, e foi assim, muito difícil para mim, porque eles têm um hábito de leitura muito aprofundado. E quando eu falo eles, não estou falando só do português, estou falando do europeu, de uma maneira geral, por anos e anos e anos, a cultura é assim. Na nossa frente. Né? Nós somos um país muito jovem, então se a gente começar mais rápido do que nós estamos fazendo, adquirir o hábito da leitura. Eu escuto às vezes de algumas coisas, não, eu não gosto de ler não, porque eu, né, assisto ali um vídeo, né, e já a leitura é diferente, né, porque você está ali trazendo para o seu universo, é você e você, né, é você e o contexto, é você e a história, é você e o insight, então você está ali trazendo. Então o hábito da leitura é uma dica que não pode nunca ficar em segundo ou terceiro lugar, é o primeiro. Em segundo lugar é a prática. Né? Depois que você leu, interpretou, coloque na sua vida e pratique. Veja se funciona com você antes de começar Seja seu laboratório. Exato. Antes de começar a mandar as regras. Então você pode testar ali com o seu familiar, pode testar ali com um colega de trabalho, pode testar com uma pessoa às vezes estranha, né? O hábito de ser gentil com o estranho, né? Começa percebendo esses olhares, esses retornos que essas ações te promovem. E depois, que eu falo muito, que é o que, né, me fez aí citar a diferença das páginas, é essa constante reciclagem. Nossa. Sabe? Aprender a desaprender para aprender novamente, né? Quando o Toffler falou isso, ele falou com muita propriedade para a área de tecnologia, mas ela pode se replicar em tudo. Né? Quando a gente entende, quando você perguntou um dos perfis do líder, ali você leu o líder camaleão. Li. É isso. Né? Por que o que eu falei lá atrás precisa ir comigo até o fim? É não ter a vaidade de se apegar às suas ideias, é saber que você precisa reconstruir, né? As coisas ressignificar, as coisas mudam, as pessoas são diferentes, o momento é diferente, então não tem problema não. Não fique aí, né, nessa crosta. Pensar assim para sempre. Ou aquele negócio, não, eu falei, não volto atrás. Volta. Tinha um maluco beleza que dizia que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu acho que seria mais ou menos isso. Imagina, o líder camaleão. Fala que ano que ele escreveu essa música. Ele e o Paul Rabbit. Conhece Paul Rabbit? Paulo Coelho. Ele é conhecido assim. Mas internacionalmente... Ângelo, que prazer te receber aqui, cara. Eu que já te sigo nas redes sociais, conhecia já o seu trabalho, nunca tive a oportunidade de bater um papo contigo e me enriquecer de tanta informação do que você tem feito, da história que você tem construído, da carreira que você vem construindo. E hoje eu consigo me aprofundar um pouco mais porque você se debruçou e deixou essa obra aqui. E falando em deixar essa obra, tem planos para mais obras?
Eu tenho alguns trabalhos que já estão aí sempre navegando na minha vida, né? Eu tenho uma palestra com um PCD, um portador de deficiência física. Ele é meu irmão, cara, meu irmãozaço, assim. Eu conheci essa pessoa num momento que eu tava ali, sabe? Vou me tornar um treinador de equipes de alta performance, vou ser líder, ou vou ficar aqui na minha zona de conforto, fazendo meus projetos dentro das empresas, que tava lindo, né? Mas sabe, quando eu me sinto muito bem quando eu tô ali compartilhando esse papo aqui, entende? Eu me sinto muito bem falando sobre isso, porque não é uma verdade absoluta, né? Se você trouxesse várias outras visões de tudo que eu tô falando, nós dois também saímos daqui enriquecidos, né? Normal. E esse é o grande ganho da história. Então eu estava nesse vou, não vou. Uma empresa me chamou e falou assim, cara, preciso que você venha aqui para treinar os colaboradores, porque nós estamos contratando a cota de 5% de PCDs. Então nós precisamos que você... Como é que vamos receber um deficiente auditivo, um deficiente visual, um cadeirante, né? Deixar o clima... né, natural. E aí, na meio da reunião, eu falei assim, epa, eu não sou essa pessoa. Eu não... né? Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu não tenho ninguém próximo, eu nunca vivi esse universo, eu não sou. Quando eu terminei de falar isso, o diretor que estava do outro lado da mesa falou assim, eu não falei isso para vocês? Eu falei, poxa, vocês me convidaram para a reunião, o senhor já sabia que eu não ia dar conta? Ele falou assim, não, eu tinha falado para eles que eu sabia que se você não estivesse confortável, você ia falar. Então, quer dizer, o não também abre portas. O não abre portas. O não também te deixa numa posição, né, boa. E ele falou assim, quanto tempo você quer para ir buscar, fazer um laboratório e depois trazer esse material para a gente? Aí acertamos os prazos e aí eu comecei feito um maluco, cara. E visitar universidade, ONGs, onde me mandavam, eu ia. Até que uma pessoa lá da empresa falou assim, vai para a PAI. Falei, para PAI? Vai para PAI. Faz um laboratório lá e especificamente procura lá na PAI de Limeira o professor Edgar. E aí eu fui para a PAI de Limeira. Quando eu cheguei lá, eu estava imaginando que eu ia encontrar no auge da professor com professor e tal. Quando eu chego, era um dos alunos lá da PAI, um portador de uma deficiência física raríssima, acometeu os 4 membros dele, braços e pernas. E ele já era o instrutor lá, ele já... Caramba. Pô, aí a minha vida mudou, né? Tipo, cara, a gente tem tudo, né? A gente tá tudo favorável. Para que não? Por que não? Por que não? Né? Então, curiosidade, a gente já falou? Curiosidade, falamos. Então coloca agora, coragem. Coragem. Tá? Extremamente necessário. Coragem, vai, porque é você que está querendo, é o seu coração que está falando, você já experimentou outras coisas, você se sente bem naquilo, não pare por causa do dinheiro ou porque, poxa, se não der certo, volta e começa fazendo de novo. Então, coragem e essa lucidez é o que a gente está buscando a cada dia. Então, por isso que experimentar, estudar e trabalhar com outras pessoas. Eu estou muito melhor do que ontem, não só porque eu estudei, não só porque eu escrevi o livro, mas é porque eu estou a cada dia com pessoas diferentes, em empresas diferentes, em escolas diferentes, num podcast diferente. Então, sabe, ficar mais aberto a ir se provocar com outras pessoas, com outras realidades, experimentar mesmo. Porra, sensacional. Cara, e você que está assistindo, gostou dessa troca de hoje? Gostou dessa troca de conhecimento? Gostou do que você ouviu aqui? Viu que precisa se aprofundar, ter curiosidade, ter coragem? Então, eu quero te encorajar agora a se aprofundar. Busque mais sobre o trabalho do Ângelo Otávio e busque mais sobre aquilo que você ama, sobre aquilo que você... Cara, não tenha um emprego só pelo salário no final do mês. Eu falo isso para todos os meus amigos, para as pessoas que eu amo. Busque trabalhar com aquilo que você tem paixão. As pessoas dizem assim, encontre a profissão que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar. Não é verdade. Você vai trabalhar mais que todo mundo porque você se importa com aquilo. Mas faça isso porque a sua vida, o seu dinheiro, a sua história vai fazer muito mais sentido para você. Ângelo, obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, que
Eu que agradeço. Prazerzaço te receber aqui. Quero te ver mais vezes e se tiver palestra aqui por perto, convida a gente que a gente quer lá assistir. Vamos sim. Hoje eu publiquei agora de manhã, hoje mesmo no meu Instagram, e aí uma galera que me segue lá, me mandando alguns comentários, e é o que você acabou de falar, você acredita? É mesmo? A minha frase, como eu viajo muito, né, trabalho, eu estava prestes a me casar, isso há 20 anos atrás. Aí eu com a minha esposa querendo escolher uma frase para colocar no convite, né? Aí a gente parou para tomar um café na estrada, olha que doideira. Aqui na Anhanguera, em Araras. Parou para tomar um café, eu olho um outdoor de uma clínica psiquiátrica. Está lá até hoje esse outdoor, na cidade de Araras. Eu olhei a frase e olhei para ela. Falei. Tá pronto. Ela também. Ela olhou para mim, tá pronto. E hoje eu publiquei essa frase. O exercício do amor verdadeiro não cansa o coração. É isso. Gente, fique com esse recado, fique com essa mensagem. Um grande beijo para você, te espero no próximo Pod Breja. Tchau, tchau.